Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que você acordar, começar a invocar o nome do Senhor. Quando invocamos o nome do Senhor, amados e amadas irmãs, com certeza o Senhor vai nos libertar de tudo que não agrada a Ele. Então, não esqueça, assim que acordar, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quando invocamos, com certeza, estamos sendo salvos de nós mesmos e sendo transferidos para uma esfera espiritual que está nas regiões celestiais, nos terceiros céus. Amém? Louvado seja Deus. É lá onde está nosso querido e amado Jesus Cristo, sentado à destra do Pai. Louvado seja Deus. E depois nós invocarmos, se esvaziarmos, podemos abrir as nossas Bíblias para ler o que Deus tem para mim e vocês hoje. Louvado seja Deus. E Ele pede para mim e vocês hoje Jeremias capítulo 5, 1 ao 6, 21. Colossenses 1, 24 ao 2, 7. Salmo 77 e Provérbios 24, 23 ao 25. Está bem desfrutante. Leiam com calma, dependendo do Espírito e sempre pedindo ao Senhor. Senhor, me dá luz na sua palavra, para que eu possa, através da sua luz da palavra, possa falar às pessoas para que elas possam ser salvas e iluminadas pela sua palavra. Louvado seja Deus. E depois, amados e amadas irmãs, nós podemos desfrutar do livro que vai começar hoje. Louvado seja Deus. O nosso querido irmão André Dong, cujo título é O Coração da Bíblia. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Aí, hoje, o capítulo 1 começa dizendo o conteúdo, aliás, central da Bíblia. Louvado seja Deus. Aí diz a revelação da economia de Deus. São o início bem desfrutando, para depois ele vai detalhar ponto a ponto. Amém? Louvado seja Deus. E vou ler para os irmãos aqui o início bem desfrutante, para nós ficarmos mais ainda desfrutante. Diz, no Novo Testamento, 5 epístolas se destacam por revelar a economia de Deus. 5 epístolas. A primeira é Gálatas, segunda, Efésios, terceira, Colossenses, Filipenses e Filemon. A revelação nelas contida leva-nos para regiões celestiais. Aleluia. Se compararmos com os demais livros do Novo Testamento, podemos afirmar que essas cartas constituem o conteúdo central ou o coração da Bíblia. Louvado seja Deus. Ele diz, esse grupo de epístolas também pode ser representado por um avião. Aqui eles comparam um avião. Aí diz, o livro de Gálatas corresponde à fuselagem, o corpo do avião, pois trata da ideia central do plano de Deus. Portanto, aqui já no livro de Gálatas vai nos mostrar o ponto central da economia de Deus. Quando nós começamos a ler, nós vamos entender, né, amado e amadas? Colossenses, que revela o que? O ministério de Deus. Quem é? Cristo. E Efésios, que revela o ministério de Cristo. Quem é? A igreja. Simbolizam as asas da aeronave. Filipenses representa o desenvolvimento do voo, pois trata do progresso do evangelho. E, por fim, o livro de Filemon, que revela o aspecto prático do amor de Deus, refere-se à pista de pouso, decolagem, uma base bem pavimentada, que suporta o peso do avião, aliás, e permite que este decole.
Louvado seja Deus. Aí ele diz, neste capítulo, falaremos de modo resumido sobre essas cartas e daremos especial atenção às epístolas aos Colossenses e Filemon, que possuem estreita relação por conta de Filemon ter sido um dos presbíteros da igreja em Colosso. Portanto, aqui já é simplificando e nos alertando que vem coisa boa por aí, amados. Louvado seja Deus. Aí, com certeza, o apóstolo André Dong, graças a Deus pela a luz na palavra nele, ele vai explicar tudo direitinho. Eu vou ler só a primeira carta aqui, aos pouquinhos, que fala sobre a epístola de Paulo aos Gálatas. Aí aqui ele diz, o processo de crescimento na vida divina é o que eu preciso, com certeza. O único de Deus, o unigênito de Deus, encarnou-se e realizou a obra de redenção. Cristo nos justificou diante do Pai e tornou-se primogênito de muitos irmãos. Em Cristo recebemos a filiação, ou seja, tornando-nos os muitos filhos de Deus. Então, o Pai nos introduziu na igreja, aleluia, onde espera que amadurecemos na vida divina. Portanto, amados e amadas irmãs, o que Deus quer de mim e vocês é que nós amadurecemos na sua vida. Amém? E para isso, eu e vocês, para amadurecer, precisamos estar sempre comendo da sua palavra. Louvado seja Deus. Ele continua dizendo, atingindo a maturidade, tá vendo? Nós nos tornemos herdeiros de Deus, aleluia, e reinaremos com Cristo no reino vindouro, que nós sabemos que está lá em Romanos 8, 17, Hebreus 2, 5 e 6. Esses versículos são bem desfrutantes. Deus não entregará o governo, amados, do mundo que há de vir aos anjos, e sim a seus filhos maduros. Olha como é bom, amados, se nós deixarmos Deus crescer dentro de nós, para que nós ficamos bem madurinhos, para quando ele chegar, nós estarmos prontinhos para reinar com ele. Amém? Louvado seja Deus. Para cumprir esse propósito, Jesus, nosso irmão mais velho, veja só, nos está encabeçando e suprindo de vida na igreja. Portanto, nosso Pai, Jesus, irmão, filho mais velho, que é o nosso irmão mais velho, ele está querendo que nós, eu e vocês, possamos ficar maduros, para quando ele voltar, receber nós bem prontinho para ele. E aí, nós reinaremos com ele. E ele sabe o que fazer, né, amados? E amados, quando nós estivermos bem madurinhos, amém? Louvado seja Deus. E vou ler só esse último tópico, diz assim, e é muito grande. Vou ler só esse último, bem desfrutante. Ele diz, a epístola de Paulo aos Gálatas revela o processo de filiação divina. Aí tem lá em Gálatas, do 7, né? Aí diz, leamos, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada se difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. No princípio éramos como criança, verdade. Porém, com o auxílio dos tutores e curadores presentes na igreja, crescemos e saímos da fase de criança espiritual. Portanto, esse encorajamento desse primeiro aqui está bem desfrutado. Eu e vocês, para reinarmos com Cristo, precisamos amadurecer. No início, assim que cremos, com certeza nós somos criança. Fazemos coisas de criança. Mas, com o decorrer do tempo, dos anos, nós vamos lendo, vamos crendo mais, ficando mais firme no Senhor, aí sim, aí nós estamos amadurecendo. Certo, amados? Certo, amadas? Portanto, não esqueçam, para o meu e o seu amadurecimento, precisamos estar sempre conectados ao nosso Senhor. Louvado seja Deus. E ele diz, com a ajuda dos irmãos mais maduros, os tutores e curadores, avançamos em nossa experiência de crescimento de vida. Conforme lemos, assim também nós, quando éramos menores, estávamos sensivelmente
sujeito aos rudimentos do mundo, é verdade. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Está lá em Gálatas 4, 3 e 4. Deus tornou-se carne, isto é, Jesus era o Deus encarnado. Lá em João nos revela isso. Capítulo 1 ao 14, né? 1 e o versículo 14, aliás. Ele veio em carne para cumprir as altíssimas exigências da lei, que ordenava o derramamento de sangue para a redenção. Portanto, amados e amadas irmãs, nosso Deus é maravilhoso. Mandou seu Filho Jesus Cristo nos remir, nos comprar com o seu sangue. E ele veio, como vocês sabem a história, e hoje, graças a Deus, nós somos os seus filhos herdeiros e co-herdeiro com ele. Amém? Louvado seja Deus. E tem muitas coisas boas ainda para falar. Mas o tempo é pouco. Eu vou terminar só essa epístola de Gálatas, amados, que está bem desfrutante. Diz, pela redenção de Cristo fomos resgatados da condenação da lei. Isso é maravilhoso. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a doação, que é a filiação, né? De filhos. A expressão da doação de filhos, segundo o original grego, é iotesia, que significa filiação. Tá vendo? Dessa forma, a tradução literal não é que somos filhos adotivos, mas filhos amados e amadas irmãs, legítimos e maduros de Deus. Isso é maravilhoso. Desse modo, a finalidade de redenção é a filiação, isto é, sermos filhos maduros de Deus. Vemos na continuação, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nesse versículo, a palavra filho em grego é huios, indicando um filho crescido, maduro, que por ter sido submetido aos tutores e curadores ao longo de sua vida cristã, deixou de ser filho menor e amadureceu, ou seja, filho criança, e amadureceu, não estando mais sujeito aos rudimentos do mundo. Ele então clama, Abba, Pai, reconhecendo que de fato é filho de Deus. Louvado seja Deus. Esse fato aqui é muito importante, nós sermos reconhecidos por Deus que somos filho dele. Por isso, amados, que não vamos perder tempo, vamos depender mais do Senhor, para que ele possa nos transformar. Louvado seja Deus. E por fim, diz assim, no fim de nossa longa caminhada cristã, tendo a vida da igreja como um ambiente para crescermos, alcançaremos a meta de Deus. De sorte que já és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Esse filho maduro agora se torna herdeiro por Deus. Assim, prosseguindo na igreja, conheceremos a Deus intimamente e nos encheremos de sua vida, de seu espírito. E assim, de filhos menores nos tornemos filhos herdeiros, os filhos amados de Deus, pois seremos seus imitadores. Portanto, amados, aqui está muito claro que eu e vocês precisamos deixar o Senhor reinar todo o tempo em nós, porque os Gálatas começaram no Espírito e depois começaram a ouvir outras coisas, né? E o apóstolo foi um pouco duro com eles. Mas é isso que eu preciso, que os irmãos mais maduros me orientem como estar sempre na presença de Deus. E eu tenho que estar aberto para esses irmãos. Amém? Louvado seja Deus. E que o Senhor, amados e amadas irmãs, hoje possa sempre estar nos constrangendo com a sua palavra. E não esqueça, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. E esse livro vem para nos crescer mais um pouco. Amém, amados? Amém, amados? Tenham um bom dia. E quem tiver o livro, leiam com aquele desfrute e peça sempre ao Senhor mais e mais das suas revelações. Amém? Louvado seja Deus. Um bom dia, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus. Sim! Campanha rumo aos 100k, YouTube VPT. Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta: alcançar 100.000 inscritos até o final de setembro. Para isso,
É importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100 mil inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua volta utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito. www.youtube.com/Instituto Vida para Todos